Boa tarde para todos vocês, boa tarde, boa tarde. Prazer receber vocês aqui na Realejo, a livraria mais charmosa da cidade, aqui no Gonzaga. Prazerzão dar início com vocês ao projeto Diálogos Interdisciplinares. Toda semana não, ao longo de 4 finais de semana, estarei aqui ao lado de mais um amigo, um colega, para discutir algum dos livros da lista de leitura obrigatória da prova da FUVEST. Hoje a gente bate um papo sobre o Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Para a gente poder organizar a coisa, como é que vai funcionar? Hoje estarei eu. Caso alguém não me conheça, eu sou o Vitor, sou professor de língua portuguesa, de História da Arte. Estou aqui com a minha amiga, com a Carol, professora da Litera também, professora de História pela Unesp. Sou coordenador pedagógico da Litera, professor de muitos dos que estão aqui. E aí, como vai funcionar a parada, gente? Eu e a Carol, a gente vai bater um papo a partir das nossas áreas sobre a obra. Eu vou pedir para você tomar nota das questões que você tiver, das perguntas que você tiver. A parte final do nosso papo é abrir para as perguntas de vocês, para funcionar legal. Então já vai. Comentei alguma coisa, Carol comentou alguma coisa, pintou uma dúvida, opa, anota que no final a gente abre para perguntas no seu caderno, no seu celular, vê onde você vai querer. Fechado? Bora lá? Começar? Só para o roteiro para vocês, tá? Hoje eu e a Carol falamos sobre o Romanceiro da Inconfidência. Na próxima semana, eu e o Lucas, psicólogo da Litera, falamos sobre o Angústia. Aí já no mês de setembro, primeiro eu e o Tiagão, professor de Geografia e de História também, vamos bater um papo sobre o Campo Geral do Guimarães Rosa. E a gente fecha com o Carlos, professor de Filosofia, de Sociologia, para fazer o Quincas Borba do Machado de Assis, beleza? Então, bora lá, começar? Pessoal, o Romanceiro da Inconfidência, obra da Cecília Meirelles, carioquíssima Cecília Meirelles, poetisa, era assim que ela gostava de ser chamada, obra de 1956. Cecília Meirelles é uma autora do chamado modernismo brasileiro. Não dá para a gente olhar para esse livro sem antes olhar para essa estética. Vamos lembrar. A estética moderna ela vai se iniciar no nosso país didaticamente a partir dos anos 20, de 22 para frente, e vai tomar aí boa parte do século. A gente vai pelo menos até o final dos anos 60, alguns vão dizer até os anos 80 de estética moderna. Ao longo de todas essas décadas, há um fio condutor fundamental do modernismo no nosso país: a valorização da cultura popular brasileira. Isso lá em 22, quando o modernismo começa, vai estar muito permeado por um olhar bastante festivo da cultura popular, seja na linguagem chamada de anti-academicista daquele período, uma linguagem mais popular, a busca por uma língua mais brasileira, mas também por um olhar bastante carinhoso para as festividades nacionais, para o cotidiano brasileiro. Quem lembra do Mário de Andrade, do Oswald e o seu poema Piada, o poema Pílula, dentro desse universo. A Cecília Meirelles ela vai estar inserida na chamada segunda fase dessa estética, a geração de 30, que vai de 1930 a 1945. Por questões históricas sobre as quais a Carol vai tratar, essa fase vai pegar essa mesma característica, valorização da cultura popular do nosso país, a partir de um novo prisma, a partir de um novo olhar. E que olhar é esse? Um olhar pautado por uma inclinação de discussões de problemas sociais e políticos do nosso país. Vai surgir, por exemplo, o chamado romance Denúncia, lá com o Jorge Amado, mas em especial com Graciliano Ramos, com o próprio Angústia, com Vidas Secas, por exemplo, em que a gente vai ter um romance que existe como pano de fundo para denunciar, como o nome sugere, grandes problemas pelos quais o país passa naquele momento. E o que isso tem a ver com a Cecília Meirelles? Acontece que a Cecília, na sua poesia, ela vai ter uma pegada muito mais voltada para temas ou espiritualistas, ligados ao campo da fé, mas também a temas existenciais, existencialistas. O medo da morte, o envelhecimento, a beleza daquilo que é passageiro, do que é fugaz, são grandes temas dessa autora. Isso, por vezes, vai gerar sobre a Cecília uma crítica de que ela seria uma autora alienada, dados os problemas pelos quais o país passava naquele momento.
Acontece que o Romanceiro da Inconfidência, obra sobre a qual a gente bate um papo hoje, é, por assim dizer, uma baita resposta da autora a esses comentários de que ela seria despolitizada. O Romanceiro da Inconfidência é uma obra de uma temática bastante encarnada no contexto social e político. O grande tema da obra, a liberdade, vai surgir de uma viagem da autora a Minas Gerais. A partir daí, 10 anos de pesquisa, o livro começa a ser pautado, a ser pensado em 1946, vai ser publicado só em 1956. Toda uma pesquisa em relação ao contexto histórico, personagens, linguagens da época, que vão tomar a rotina da autora por uma década. E isso me leva à primeira pergunta que eu tenho para a Carol. Carol, a gente está falando de uma autora que não teve, ao longo da sua obra, por hábito, trabalhar com essa temática ao longo da sua poesia. E a pergunta que eu te faço, então, Carol, gira em torno do seguinte. Carol, o que está acontecendo ao longo desses 10 anos, 46, 45, né? Pensa desde quando ela tem a ideia de se fazer, até quando o livro de fato sai. Que Brasil é esse que faz com que a Cecília tenha por vontade, uma vontade profunda, são 10 anos de trabalho, para fazer um livro que, em última análise, é uma ode à liberdade, Carol? Bom, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui. Mas falando sobre esse Brasil, eu acho que é muito importante que a gente pense que todo autor sempre vai produzir dentro de um contexto. Então, conhecer esse contexto é essencial para entender a obra. E como são 10 anos de trabalho, e é muito curioso porque quando eu fui procurar sobre essa produção dela e tal, ela foi para Minas Gerais para fazer uma pesquisa jornalística, na verdade, sobre o período de festividades religiosas durante o período de Quaresma, vésperas da Páscoa. E ela chega em Minas Gerais, na atual cidade de Ouro Preto que hoje, antigamente se chamava Vila Rica, só que ela chega nesse momento numa situação em que o Brasil vinha de um governo ditatorial, da ditadura Era Vargas. Aquela última fase do governo varguista, que é o Estado Novo, em que a característica autoritária do perfil varguista fica muito clara. Então ela trabalha ali ela trabalha no Rio de Janeiro em muitas situações, ela sempre teve muitos problemas ligados à questão econômica e tal. Ela era professora e fazia muitos trabalhos jornalísticos e nesse meio ela vê muitos colegas sendo perseguidos. Você tem, então, uma situação em que o país se encontra que dá vazão para perseguições ideológicas, perseguições políticas, perseguições culturais, e a gente não pode esquecer que o governo Vargas, que se inicia ali em 1937, ele inicia-se justamente de um golpe que é de perseguição ideológica oposta. Então, o pretexto para esse governo se instaurar é já dentro de uma polêmica da polarização em que o mundo todo se inseria. Se você pensar a década de 1930 numa cena internacional, é uma década marcada por essas ideologias opostas, é a ascensão do nazifascismo de um lado, enquanto você vê um crescimento de organizações ligadas ao pensamento comunista por outro lado, ainda tratando de uma recuperação da crise econômica de 1929, a Grande Depressão que se arrasta ao longo dos anos 30, que dá espaço, que dá vazão para esses governos autoritários ascenderem. No Brasil não foi diferente, o Vargas ele permanece no poder ao longo da década de 30, e quando ela parte para esse movimento de pesquisa jornalística em Minas Gerais, ela está vivenciando esse governo que é extremamente autoritário. Agora, tratando dessa fase final do governo Vargas, dessa fase do Estado Novo, é importante a gente pensar que essa perseguição acontece ao mesmo tempo que esse mesmo Estado Novo se preocupa com a construção de uma imagem cultural própria. Então, o governo Vargas ele funda um departamento de imprensa e propaganda que tinha publicação de revistas, cinema, programa de rádio e uma série de outras formas de atuar publicamente que coloca uma imagem do Brasil que ele quer que as pessoas conheçam. E justamente nesse cenário de mudar a cultura,
Você tem censura, por exemplo, a sambas cariocas, a obras literárias, e esses artistas do modernismo, dessa cena do qual ela faz parte, são constantemente perseguidos. Então, eu acredito que esse despertar para a obra passe por esse cenário de Estado Novo. Agora, o contexto da publicação da obra é diferente. A publicação ela acontece em 53, 56? 56. É um período muito próximo do pós-guerra. Sim. Então, ela experimenta ali muito tempo de construção dessa obra e tal, mas o mundo entrava no que a gente chama de grande século XX, que é o que a filosofia vai tratar como modernidade profunda, ou para a história seria a idade contemporânea. A Segunda Grande Guerra, ela pautou todas as relações. Então, a década de 50, ela é a década marcada pela construção daquela tensão da Guerra Fria. A gente acabou a Grande Guerra ali em 45, mas um posicionamento político macro gera uma bipolarização internacional e um risco constante de um novo conflito. A Guerra Fria vai se solidificando ao longo dos anos 50, você tem a construção do Muro de Berlim, você tem alguns movimentos ali nessa cena internacional e o Brasil também faz parte disso, porque o Brasil ele vai fazer parte de uma aproximação do bloco americano da Guerra Fria. Então, na década de 50, em que ela publica a obra, é, por acaso, o retorno do Vargas. Ele foi eleito no comecinho dos anos 50, é a única vez que ele de fato é eleito por voto popular, mas já numa fase em que defendia-se uma república democrática, populista, claro, mas muito voltada para o processo eleitoral. E aí o Vargas ele morre, né, comete suicídio em 54, a publicação dela é logo em seguida. Então, parece que todo o trabalho dela, do romanceiro, é em situações de tensão. Sim. Ou uma tensão de perseguição no Brasil, da ditadura do Estado Novo, ou uma situação de tensão por conta dessa cena internacional que se formava, da Guerra Fria, o Brasil passando por essa crise sucessória pós-morte do Vargas, próximo ali à ascensão do Getúlio no poder, e fica sempre uma cara do Brasil, que é o país do futuro, mas que pouca liberdade se tem. Então, nos anos 50, ele fica com essa coisa assim, esse cheirinho de vamos ser modernos, mas nunca somos. E falta uma autonomia popular para que isso, de fato, se constitua. Você falando, Carol, lembrei ali nos anos 30, a gente tem dois episódios que acho que marcam muito a questão das artes da época e certamente isso passa um pouco, eu acho que pela Cecília quando vai pensar a sua obra. Capitães da Areia é recolhido no Rio de Janeiro e queimado. No Rio de Janeiro varguista. Exatamente. Você tem o Rio de Janeiro ali era Vargas que recolhe os exemplares todos do Capitães da Areia, a questão colocada ali que seria uma propaganda, né, de viés de esquerda ali e tal, e se queimam os livros todos, pelo amor de Deus, desconfio do momento histórico que queima livro, ele tem algum problema, tá? O que deixa muito claro o período fascistoide. Exatamente. Vargas, né? E nesse mesmo contexto você tem a prisão do Graciliano Ramos, Lei de Segurança Nacional, que é um pouquinho antes ali da era Vargas, não é? Ele vai preso... já dentro da dentro da era Vargas. Sim. Porque ele vai preso sem uma razão específica, né? Precisava. Exatamente. Estado de sítio. E acho que faz muito sentido. Falava com a Carol, quando a gente estava montando aqui, pensando que tem uma estrofe nesse poema, que eu acho que é a mais linda de todas elas, e que acho que ela faz muito sentido dentro desse cenário, que deixa eu lembrar para poder falar ao vivo agora, né? Que é a liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Acho que essa estrofe passa a ser muito mais emblemática, passa a fazer muito mais sentido dentro de uma cena como essa. Isso me leva, Carol, à segunda pergunta que eu tenho para te fazer. Beleza, eu consigo entender o que do presente da Cecília Meirelles faz com que ela tenha esse interesse de falar sobre esse assunto, de compor sobre esse assunto. Mas por que ela vai buscar eco nisso na Inconfidência Mineira? Porque ela poderia fazer um resgate de momentos diversos da história humana, brasileira, enfim. O que existe na Inconfidência Mineira para ser o ponto de partida? Porque, claro, ela vai usar a Inconfidência Mineira como uma forma de conversar sobre o presente dela. Beleza. Mas precisa ter algo nesse passado
que faça sentido para conversar com esse presente dos anos 40 e 50. Por que a Inconfidência Mineira é escolhida por ela, Carol? A Inconfidência Mineira, ela vai ganhar, assim, visibilidade na forma como a gente pensa história, porque é o primeiro movimento no Brasil, de fato, com perfil colonialista. Tá? A primeira revolta colonial que a gente tem. O que isso significa? É a primeira revolta que, de fato, lutava por independência do Brasil enquanto colônia. A Inconfidência Mineira, ela acontece em 1789. Acontece é uma palavra muito forte, eu acho, porque ela nunca acontece de fato, né? Mas é também uma data muito específica, muito importante, porque é o mesmo ano de início da Revolução Francesa. Então, na verdade, a Inconfidência Mineira, ela sempre exala uma ideia, um imaginário ligado ao pensamento iluminista e ao movimento iluminista e liberal, que vem ali fazendo ecos desde movimentos da Europa, mas no final desse século XVIII, ainda com influência da independência dos Estados Unidos. Já que a Revolução Francesa estava acabando de começar, não é ela que imediatamente influencia a Inconfidência Mineira. Isso é bastante importante porque acaba virando pegadinha às vezes. Sim. Elas são do mesmo ano e as coisas demoravam mais para circular como notícia, tá, gente? E aí, justamente, a influência pesada da Inconfidência vem da independência dos Estados Unidos. Então, existe aí uma aura de pensamento liberal, de pensamento iluminista, de pensar a colônia enquanto território livre, mas livre de algumas amarras em específico, tá? É importante colocar essa distância entre o que se fala da Inconfidência e o que, de fato, ela pensava. A Inconfidência Mineira, ela foi um processo de organização de grupos de elite dali mesmo da cidade de Vila Rica, que almejavam autonomia política e econômica. E é óbvio que se a gente está falando de grupos ligados a uma camada urbana, uma camada média-alta dessa sociedade, a gente está falando de um tipo de liberdade, e não de uma liberdade que é para todos. A Inconfidência Mineira, enquanto plano de organização ou ideia imediata, ela nunca pretendeu, por exemplo, a independência do Brasil inteiro. Ela pretendia uma independência ali da região, tá? Então, pegando ali Minas Gerais e o Rio de Janeiro, porque precisa ter uma saída para o mar, tá? Além disso, não existe dentro dos registros da Inconfidência Mineira um debate sobre questões de caráter social. Então, não existe um debate sobre a figura feminina ou sequer sobre a questão da população negra que se via em situação de escravidão. E, por outro lado, o movimento da Inconfidência deixa um eco de que foi uma grande luta por liberdade e autonomia do Brasil todo. Mas, apesar de não ter sido, é emblemático por ter sido a primeira discussão nesse sentido. Então, é inspirada nas ideias iluministas liberais daquele contexto, discutia-se um republicanismo, discutia-se uma autonomia, mas não era um movimento de fato tão amplo, tá? Isso é bem importante de colocar. Carol, agora eu vou para uma pergunta que nem tá aqui no roteiro da gente, porque ela me ocorreu agora, assim. Pensando em FUVEST mesmo, tá, Carol? Faz sentido, vê se eu tô certo, Carol. Faz sentido, então, a gente pensar que existe uma espécie de tensão nessa escolha? Porque, vamos lá, a Cecília está pegando esse episódio histórico para alçar uma discussão sobre o que é ser livre. Faz sentido pegar esse episódio pela imagem dele que fica para a posteridade, ao mesmo tempo em que ele, enquanto fato histórico, ele tem lá os seus problemas em relação a esse mesmo tema? Eu acho que faz todo sentido, principalmente por todo o espaço de pesquisa que ela usa. Veja bem, ela vai fazer uma pesquisa para sua obra que vai tanto da região ali de Ouro Preto, sim, e ela chega até Diamantina, que é mais beirandinho a Bahia. Sim, sim. Tá? E daí eu já vou correr para um breve comentário sobre outro assunto. É que ela vai citar uma situação, por exemplo, de pessoas negras, ela vai citar Chica da Silva de Diamantina, sim, e uma série de outros elementos com esse viés. Agora, pensando em FUVEST, além da Inconfidência Mineira, o Brasil também experimentou outros debates emancipacionistas. A Conjuração Baiana é o contraponto clássico. Então, quando você fala da Conjuração Baiana, que vai ocorrer ali 10 anos depois,
é um movimento muito mais popular, é um movimento mais amplo, que tem a mesma base ideológica de inspiração, Sim. mas que não deixa de colocar pautas mais amplas em jogo. E a inspiração também passa, dos baianos vai passar também pela independência do Haiti, pela fase jacobinista da Revolução Francesa. Então, eu acredito que essa brincadeira dela de falar sobre um movimento que traz a ideia, o desejo de liberdade, e ao mesmo tempo jogar aqui uma cutucadinha na sociedade brasileira, também é por conta de não ter sido essa grande inconfidência. E você falou da questão do Haiti, da questão baiana, acho que até a questão me ocorre agora, que a Inconfidência Mineira, ela talvez tenha até uma permeabilidade um pouco maior numa classe média, média alta, por ser uma questão fundamentalmente branca. Claro, sem dúvida. Até porque Vila Rica é uma das primeiras cidades do Brasil a ver uma espécie de classe média. Tá? Faz sentido. Graças à mineração e tudo mais, é a primeira cidade que vai ter esse tipo de organização social um pouco mais dinâmica, talvez um pouco mais democrática. Não democrática, mas menos rígida do que a da Canavieira, entende? Para colocar a bola no chão, gente, então acho que num primeiro momento, toma cuidado com uma coisa que a prova pode muito trabalhar para todos vocês. Essa comparação entre tempos. A gente está falando de uma obra que se insere em tempos distintos. A gente está falando do presente da autora, anos 40, anos 50, né? A estética moderna, todo o contexto era Vargas, mas a gente pode também encontrar questões que comparem isso ao finalzinho ali do século XVIII, ali do que a Carol coloca. E eu acrescento uma outra questão, duas. Primeiro, falar do contexto da Inconfidência Mineira é falar também da estética Arcade. Lembra disso. Muitos dos indivíduos, das pessoas envolvidas na Inconfidência Mineira foram poetas Arcades. Isso não passa despercebido pela autora, que fará também uma pesquisa muito profunda sobre o arcadismo. Caminho aqui em duas linhas fundamentais, três talvez. Primeira delas, talvez o traço que mais chame, que mais salte aos olhos de todos vocês, o bucolismo. A valorização dessa questão rural, campestre, esse é um ponto fundamental, tanto que Vila Rica será posta por ela como a nova Arcádia, né? Como esse lugar amoroso, esse lugar ameno, esse lugar campestre em que a felicidade é possível, e nele, num contraponto, as tensões ali vão se dar. A natureza mineira, desse interior mineiro, vai ser muito posto ali. Ponto 1. Ponto 2, no campo da linguagem. A Cecília Meirelles lembra uma modernista. Nesse livro, vai simular bastante uma linguagem Arcade do final do século XVIII. Há um trabalho de pesquisa de vocabulário, de variação linguística dali, para tentar se aproximar da linguagem dos poetas Arcades. Ponto 3, o discurso. Como a Carol fala, o conteúdo daquilo que se coloca. Né, esse discurso mais liberal, do ser livre, que permeia bastante a estética Arcade desse período. Acrescento também uma outra questão fundamental. Afinal de contas, o gênero que ela escolhe tratar é um romanceiro. E o romanceiro é um gênero medieval. Então a gente tem um terceiro tempo que se abre aí. O que é o romanceiro? Vamos desde o princípio. Romanceiro é um conjunto de poemas, tá? Um conjunto de romances. E aqui, por favor, não confunda. Esse termo romance, no campo do qual a gente está tratando, está querendo dizer poesia, tudo bem? É um conjunto aqui de poemas de caráter narrativo. Um romanceiro é um conjunto de histórias em verso. E essas histórias em verso, elas têm como traço fundamental terem um caráter popular. Ou seja, a gente está falando de histórias de interesse do povo. E uma pergunta muito comizinha de surgir é por que a Cecília não escolhe o gênero da poesia épica e escolhe o romanceiro? E ela dá a resposta para isso. A Cecília não escolhe a épica porque, segundo ela, a épica é destinada aos heróis. E o personagem central dessa história para ela vai ser o Tiradentes, que na visão dela não se configura como um herói.
se configurará como um mártir, porque na visão da Cecília Meirelles, herói é aquele que no final vence. Tiradentes, por sua vez, vence a partir da morte. Existe todo um discurso, quando você lê os romances destinados à morte dele ali em especial, que é essa figura que, pela morte, consegue colocar as suas ideias para a posteridade. Aliás, vale a pena comentar também, gente, uma influência nessa parte bem específica da estética do simbolismo. Porque o Tiradentes vai ser quase uma figura cristã colocada ali. Ele é quase como um novo Cristo colocado ali. Aquele que se sacrifica para que a posteridade seja livre, seja salva, né? Isso é muito forte dentro dessa leitura dela. Aí me faz uma outra questão surgir para você, Carol. Beleza. Na cabeça da Cecília Meirelles, a forma como ela escolhe colocar esse cara, o Tiradentes, é essa figura quase que messiânica, que chega para se sacrificar por aqueles que sequer conhecem, em nome de que os outros sejam livres. Sob o ponto de vista histórico, Carol, quem é o Tiradentes? Nossa, tem muito Tiradentes. Tem bastante Tiradentes que não acaba mais. Opções. Vamos lá. Vamos do princípio. Vamos pensar o Tiradentes primeiro na Inconfidência, que a gente tem de registro histórico, que são os autos do julgamento, tá? Como a Inconfidência ela acontece ali no finalzinho do século XVIII, você tem um processo de investigação e todo um contexto em que vai se levar à condenação dos envolvidos, tá? Só vou fazer uma retomada rápida aqui para a gente ficar contextualizado. Vocês se lembram que no período da mineração haviam alguns impostos muito, muito, muito altos que Portugal cobrava do Brasil. Dentre eles o quinto, e foi instaurado um imposto novo, que é a derrama, que é uma cobrança extremamente violenta de impostos que, inclusive, estavam atrasados, tá? Quando foi publicada a data da derrama, os inconfidentes reunidos resolvem, portanto, de fato, se rebelar. A derrama foi cancelada por conta de insurgências e os governadores locais percebendo que aquilo poderia gerar um problema. Só que a derrama foi cancelada, cerca de 2 dias depois, os inconfidentes foram delatados. Tá. Então, mesmo com o cancelamento, você tem essa delação premiada, não é uma novidade. Essa delação ocorre e os inconfidentes foram todos presos. Como a gente já falou, o envolvimento desses rebeldes é ali de uma camada elitizada, branca, essencialmente, letrada, tá? Isso é bem importante para o contexto. E você tem ali julgamentos e condenações, e é a partir desses julgamentos que a gente tem uma análise historiográfica sobre a Inconfidência. Durante o processo, você vai ter 11 penas de morte instauradas. E o processo vai seguir em investigação, ouvindo inclusive os envolvidos. Dos 11 penalizados com a pena de morte, só o Tiradentes vai ter aplicação da mesma. Alguns fatores podem convergir para isso. Então, o primeiro é que praticamente todos negaram envolvimento. Eles dão um jeitinho de tirar o deles da reta, sabe? Aquela desviada, certeira. Então, você tem aí a galera, então, se organizando de uma forma distinta, argumentando. É óbvio que tem uma questão familiar, de elites envolvidas, e o Tiradentes não nega. Então, consta nos autos do processo que ele manteve-se firme no ideal de liberdade. Por isso, talvez, eu acredito que ela vá tratá-lo como esse mártir, tá? Sim. Agora, a figura do Tiradentes, ela vai ficar bastante apagada ao longo da história do Brasil durante muitos anos. Quando você chega ali no período do Império, ele, inclusive, é um incômodo, porque o Brasil já independente no período imperial não quer levantar a bandeira de um herói que, na verdade, lutou contra, de alguma forma, a própria família que governava o Brasil. Vamos lembrar que o nosso primeiro imperador, principalmente, era da família Bragança, da família imperial portuguesa. Então, existe aí esse desconforto. Tiradentes ele vai ficar jogado para escanteio durante a fase imperial. Era apontado como um pobre, uma pessoa de classe inferior e etc. Quando você tem a passagem para a República, já na virada do século, em 1889, proclama-se a República, a gente entra aí no comecinho do século XX. A ideia sobre construção de nação
e sentimento nacionalista também muda. Então, a República ela vai se ocupar de construir um imaginário de heróis, de nação e eventos que se desconectem de elementos portugueses. Então, a ideia era o quê? Procurar alguém que fosse genuinamente brasileiro, certo? Então, o mito do Tiradentes heróico nasce, de fato, dentro desse início da República. Então, existiram outras figuras que também debateram a questão da independência, como a gente resgatou a própria Conjuração Baiana, mas quem conta essa história são os donos da República naquele momento, os donos da República. E aí você está falando de quem? De grupos positivistas, de uma elite muito ligada ao latifúndio, uma elite militar. Então, óbvio que vai se priorizar um herói que seja semelhante a eles, branco, óbvio. E aí começa a surgir o imaginário de um Tiradentes, que é o grande herói que deu a vida para salvar o Brasil e que acabou morto. E aí todo esse prolongamento da ideia do Tiradentes como um grande líder da liberdade. São as primeiras obras que retratam ele como uma figura cristianizada desse momento da história do Brasil. Aqueles quadros. E aí ele sempre parece um Jesus Cristo europeu, né? Então, aquele cabelão, aquele olho claro, a barbona, isso. Que não faz sentido nenhum, tá? Porque se ele estava preso, ele com certeza teve cabelos e barbas tosquiados antes de ser enforcado no mínimo. Então, realmente, não condiz com a realidade. Ou seja, tem uma escolha estética de representação ali. Da República Brasileira e que vai se refletir no imaginário desse Tiradentes herói. Essa escolha, ela não é sem motivo, óbvio, toda escolha é uma escolha consciente. E no caso do Tiradentes em si, vai também se transformar a história contada. Ele vai ser apontado como líder da Inconfidência, enquanto de fato não foi. Você vai ter ali uma valorização do fato dele ser alferes, que é ligado aos militares. Eu estou falando de uma república que começa pautada por um jogo militar. Então, ele vai começar a ter a sua imagem elevada. E aí é uma pessoa, então, distinta, militar. Ele vai aparecer ou como cristianizado ou como muito bem vestido. Como ele era, de fato, esteticamente, a gente não tem relato nenhum, tá? Então, não tem muito o que falar sobre como a cara do Tiradentes era. Mas, com certeza, na ocasião do enforcamento, não parecia com uma imagem que a gente vê por aí. Esse Tiradentes ele vai sendo repensado quando a gente chega na Era Vargas, que é a ocasião em que a nossa autora, a Cecília, está fazendo pesquisa. Durante o Estado Novo, o governo Vargas, como eu falei para vocês, ele vai se preocupar com a construção de um imaginário cultural que faça propaganda do Estado, certo? Sim. E obviamente, você vai ter uma interferência também nos materiais didáticos e também na construção de instrumentos e materiais voltados para a juventude. O Tiradentes vai ser um nome cotado para ser patrono da juventude varguista, pelo então ministro da Educação, Gustavo Capanema. Então, durante o Estado Novo, você tem mais uma retomada do nome do Tiradentes como herói. E aí agora um homem jovem, bem-sucedido, e trabalhador, porque a gente está falando do Vargas, do trabalhismo varguista. Então, ele é um Tiradentes, ele foi um trabalhador do Estado brasileiro, ele foi uma pessoa que sempre lutou pelo país. Sim, isso é interessante você comentar, Carol, porque eu lembro agora da obra mesmo e como a Cecília vai falar dele como o alferes o tempo inteiro, né? O epíteto o alferes vai se repetir o tempo todo. Né? É uma patente militar. Nomeá-lo pelo seu trabalho. Acho que está muito dentro desse pensamento de época, né? Sim. Interessante isso. Porque o que você é? Você é um alferes ou um Tiradentes? Você não é uma pessoa. Exatamente. Você é o seu trabalho, né? Então, isso é muito próprio desse contexto e o varguismo simplesmente se aproveitou e construiu praticamente isso no Brasil. Então, durante essa fase da Era Vargas, você tem essa retomada, essa nova maquiagem para a figura do nosso herói, tá?
Mas ainda não havia um feriado, tá? Havia a data de 21 de abril, que é a data do seu enforcamento, que consta nos autos, mas não existia ainda um feriado em si. O feriado mesmo, de fato, ele só é determinado durante a ditadura militar pelo Castelo Branco, se eu não estou enganada. E aí, sim, a gente passa a ter o feriadinho de abril. Ninguém vai se queixar do feriado. Mas, enfim, ele só é, de fato, alçado a um herói nacional. E ele passa a ser patrono, inclusive, das Forças Armadas Brasileiras durante o governo militar, porque ele era um alferes, certo? A figura do alferes, mesmo no contexto do Liberdade, cara... Mas a gente precisa de um líder da liberdade que seja um líder correto. E que liberdade é essa? Né? Que liberdade é essa? Interessante. Exato. Por isso que eu perguntei que Tiradentes. Quem tá contando essa história? Cuidado com isso, tá? Acho que é uma questão muito provável, tá? Que envolva, né, a obra. Né? O Tiradentes da obra versus o Tiradentes histórico. E quantas versões dessa figura vão surgindo ao longo de tempos aí diversos. Acho importante ter um faro aceso para isso, tá? Só para não perder, gente, importante pontuar para você, porque a FUVEST, quando ela quer ser sacana, ela consegue ser bastante. Do ponto de vista estético, importante lembrar, ainda que o romanceiro seja um gênero narrativo, dentro desse longo poema, você vai ter 3 partes que vão passear por tipos textuais diversos. Você vai ter os romanceiros propriamente ditos, são 85. Aí você tem o caráter narrativo, a contação de histórias. Importante pontuar também. Essas histórias, cada romance, ele pode funcionar de maneira independente. Você pode lê-los isoladamente ou como partes de uma história maior. Mas se acrescentam aos romances os lugares e as falas. Esse é o nome das outras 2 partes. Como o nome sugere, os lugares são momentos descritivos que o livro vai ter. É hora de descrever Vila Rica, é hora de dar esse tom bucólico, Árcade, para esse espaço. No terceiro espaço, as falas, é aí que você vai ter o caráter mais opinativo. Então, a gente tem o mesmo livro, marcado fundamentalmente por uma cara mais narrativa, mas dentro dele, 3 tipos textuais vão concorrer. A narração propriamente dita nos romances, a opinião, a dissertação, se a gente for um pouco mais técnico, nas falas, e a descrição nos lugares. Lembra que é nesse lugar, que é nessa parte, em que o tom mais Árcade vai aparecer também. Fechado? Lembra disso porque a FUVEST gosta de coisinhas assim. Colocado esse cenário todo, Carol, acho que é importante a gente entrar numa outra etapa que as provas têm gostado bastante de pontuar, que é a questão da atualização do livro. Eu estava lendo uma matéria do jornal da USP, em que a professora falava dos 3 tempos, né, a Idade Média, a Inconfidência Mineira, os anos 40, 50, mas ela deu ali uma senha que eu acho interessante da gente pegar, que ela falava assim, eu acrescento um 4º tempo, o tempo daquele que lê, né, o tempo do leitor. Né, o leitor que lê acrescenta uma outra camada temporal. Isso me faz te perguntar, o que você acha, Carol, que o livro tem que possa ser olhado à luz do presente? O que tem de atual ali? Por que a FUVEST escolhe esse livro? Acho que se a FUVEST escolhe essa obra, ela certamente está querendo bater um papo sobre alguma ideia de Brasil que tem ali. A FUVEST gosta dessa ideia de Brasil que tem na obra. Que ideia de Brasil que tem ali que conversa com o Brasil de agora? Eu acho que, eu não sei se você concorda, mas sempre que a gente vê essas listas, ela tá te perguntando que tipo de aluno eu quero. Exatamente. Isso é muito interessante. Claramente isso. Que capacidade de abstração a gente tem. Sim. E o que essa obra ela pode oferecer? Eu acho que muita leitura pode ser feita a partir daí. É muito importante colocar que a gente está falando de uma obra que retrata Minas Gerais, e o Brasil ele é muito mais do que só a região litorânea, ou eu sei que a gente está no litoral, mas eu sou do interior, então vou vender. Vou defender essa bandeira aqui. A gente tem que pensar que sim, existe um Brasil que ele é muito mais amplo, e na verdade essa não é a única obra que vai passar no interior, que vem na lista. Sim, né? É verdade. Então é muito interessante pensar que o Brasil ele é muito plural, ele é muito diverso, que o campo ele não é só bucólico, o interior ele não é só
Arcádio. Sim. Na verdade, existe algum dinamismo e existe uma aspiração, inclusive, de liberdade, que pode passar pelos dias que a gente experimenta, justamente nessa busca por autonomia, talvez, liberdade de pensamento, de se expressar, e que liberdade nos é interessante, e sem deixar de fora debates sociais que são muito, muito caros, né? Posso já entrar nesse jogo? Eu acho que não existe pensar Brasil de um jeito só, inclusive a brincadeira dela sobre a brincadeira, né? O trabalho dela sobre o fato do Tiradentes ser herói mítico, Marte, ou vencedor ou vencido, mas que herói que é esse? Que herói que foi pintado ao longo da história? E será que ele nos satisfaz? Quantos heróis nós temos enquanto nação? Quanto eles representam da nossa nação, entende? Eu acho que isso é bem importante. E ela vai trazer uma outra coisa que me chama a atenção. Ela vai trazer aqui a figura feminina na imagem de Chica da Silva. Ela já coloca ela como uma figura não só mulher, mas uma mulher preta, autônoma, provocadora, politicamente incômoda naquele contexto. E isso é um debate que tem que ser colocado. A FUVEST traz isso nos últimos anos. Não só a FUVEST, mas várias outras universidades têm trazido esse debate. E eu acho que a gente tem que pensar também sobre como que a gente pensa Brasil daqui para fora. Eu acho que é um diálogo que pode ser feito. Já que você está falando de uma obra produzida ali nos anos 50, que Brasil que a gente projetava e que Brasil a gente projeta hoje. Eu acho que a gente pode discutir questões relacionadas a uma política de amizade com uma cena estadunidense, como o Brasil se posiciona na América Latina, mas também, atualmente, para além dessa década de 50. Não sei. Acho interessante, Carol, quando você coloca essa questão da figura negra, né, e como o Tiradentes ele ganha nesse sentido, esse olhar muito conflitante mesmo, né? Essa figura desse herói com quem se identifica com ele, em todos os seus sentidos, né? Porque, vamos lá, o movimento de identificação, ele pressupõe que eu me enxergue em algum ponto no outro, né? Quem no Brasil hoje se enxerga com essa figura? Então, acho que tem um olhar um pouco crítico, né, na escolha dessa figura. Bacana isso, bacana. Quer apontar mais alguma coisa, Carol? Acho que é isso. Crianças, perguntas de vocês. Vamos lá? O que você separou aí de alguma coisinha para poder questionar alguma coisa? Coisas que você não entendeu, coisas que você quer acrescentar? Pô, tal coisa, como é que isso funciona? Alguém? Alguma coisa? Separaram coisas? Os tipos do Tiradentes seriam da Inconfidência, ou a fase imperial, a republicana e a da Era Vargas? Sim, mas eu também acrescentaria do período da ditadura militar, porque daí ele passa a ser patrono, isso, ele passa a ser patrono das Forças Armadas, ele é elevado a feriado e tudo mais. Essas leituras todas. Fala, filhote. A crítica que a prova coloca em escolher a Inconfidência com um rompimento de liberdade que não chega a ser uma liberdade total, e também o fato de ter sido feito durante a Era Vargas, que a gente buscava uma liberdade, mas não chegava numa liberdade total também. Pode ser colocada nos dias de hoje também como uma crítica aos dias de hoje, um Brasil que tenta se libertar de influências externas, não chega a ser totalmente independente. Poderia ser colocado, assim, uma questão até de atualidade? Eu não acho que ela pense sobre essa liberdade, eu não acho que pode aparecer essa questão da liberdade em relação à política externa, eu acho que talvez uma discussão sobre uma questão interna. Principalmente porque a obra ela discute uma liberdade com o governo interno. E acho que vale colocar, Mari, lembra sempre do seguinte: FUVEST, a escolha da lista de obras, ela sempre está olhando para as mesmas questões. Primeiro, a obra dentro dela mesma, suas características, né, sua parte estrutural. Beleza, o FUVEST gosta disso. Uma segunda questão, a obra no seu tempo, né, com que estética ela vai ali e dialoga. Mas a gente nunca pode deixar de olhar para o fato de que a FUVEST está sempre olhando para de que Brasil a gente está falando quando essa obra coloca e de que maneira essa obra conversa com o Brasil de agora, né? Esse é um elemento fundamental. Então, uma coisa que vocês esquecem bastante, lista de obras FUVEST também é pensada para a prova de texto. Então, de alguma forma, isso já encaminha
possíveis questões para tema de texto, né? Tá ali, você tá sempre com esse olhar. Então, acho que essa questão da liberdade, mas que liberdade é essa desse Brasil, país do futuro, desse futuro que não chega, né? Tá sempre chegando, né? Agora vai, não vai, né? Acho que é um ponto também interessante de olhar para isso, dessa construção da figura heróica, de como ela é problemática em muitos pontos, e de como a literatura e a arte vai contribuir muito com a construção dessas figuras como instrumento de muita coisa. Acho que é um negócio para vocês ficarem de olho em relação a provas. Sim, não, concordo totalmente. Alguém? Alguma coisa? Pontuando questões que eu acho fundamentais, então, pessoal, de vocês olharem pensando em prova, tá? De que maneira você pode olhar enquanto prova. Questões que podem aparecer daí. Muito cuidado com questões sobre o gênero, o que é um romanceiro, tá? Esse é um ponto fundamental. Cara, questão de obras, as listas estão cada vez mais plurais em relação a gênero, justamente para que essa cobrança seja feita. Você está diante de um poema narrativo de caráter popular de origem medieval. A escolha do gênero nunca é aleatória. É a forma, é o suporte adequado para aquilo que o autor decidiu trabalhar enquanto discurso. Cuidado com isso também, é um ponto fundamental. Ponto 2. Cuidado com as questões sobre os tempos em que a obra se insere. Essa é a obra mais complicadinha, eu acho, nesse sentido, né, Carol? Questões de comparação entre tempos, tal, podem aparecer bastante. Lembra, a Fulvestre gosta de usar a obra para ir para o mundo no qual essa obra se insere. Só que esse mundo são alguns mundos, no caso. A gente tem o tempo da autora, a gente tem o tempo ali da Inconfidência Mineira. Cuidado com isso. Questões de comparação podem surgir daí. Tanto que uma outra coisa, a prova gosta de cobrar sobre o tempo, a prova gosta de cobrar sobre a estética na qual a obra se insere. Então, olha, a gente tem o modernismo, em especial na sua segunda fase, mas a gente também tem o arcadismo, que pode ser relacionado ali uma coisa com a outra. Cuidado, questões que cruzem e estéticas podem surgir também. Do seu lado, Carol, como é que você acha que você pode rolar? É legal ficar esperto com esse lance da própria Inconfidência Mineira. É um assunto que pode, com grandes chances, de aparecer. Comparada, inclusive, com a Conjuração Baiana, eu sempre falo isso para vocês, eu acho que é bem importante. E também no seu aspecto de inspiração. Essa inspiração do iluminismo, essa inspiração, de repente, na própria independência dos Estados Unidos. Mas, lógico, pode ser usado o tempo da escrita da autora, que é ali um cenário varguista, uma república já nos anos 50 da década do século XX, tá? Eu acho que isso é importante também. Dentro de uma questão estética, acho que vale a pena acrescentar um detalhe. Métrica. A gente tem um poema narrativo que não vai seguir a mesma construção métrica em todos os romances. Os dois tipos de verso que a autora mais vai usar, as redondilhas menor e maior, né, os versos de 5 e 7 sílabas. É o que ela mais vai usar porque são justamente as métricas medievais, super dentro do tempo do gênero que ela escolhe. Mas para conversar com a estética Arcade, ela também vai fazer, em especial no começo da obra, versos decassílabos, né, versos com 10 sílabas poéticas. Esses não são os únicos 3 versos que você vai encontrar ali. Você vai encontrar os de 5 e 7, você vai encontrar os de 10, mas você vai encontrar de 4 sílabas poéticas, 6. Atenção para isso, tá? Porque há nesse ponto uma discordância da autora em relação ao seu tempo. Lembra que uma das grandes questões do modernismo é a liberdade poética, é a ausência de métrica e rimo. E ela escolhe para essa obra trabalhar a partir de uma estética um pouco mais fechada. Ainda que ela não trabalhe com a mesma estética, né, com a mesma métrica em todos os romances, muitos deles seguem uma métrica medieval. Cuidado com isso. Nem todos os romances eles são rimados, você vai encontrar de tudo ali. Perceba então que no ponto de vista estético tem uma espécie de equilíbrio entre as referências históricas que ela traz, a Idade Média, a estética Arcade, e a própria estética, que vai pregar uma liberdade formal ou um pouco maior. Não acho que seria um absurdo na segunda fase pedir para você fazer escansão de verso, divisão bonitinha de sílaba poética, que vocês amam de paixão fazer, beleza? Tá?
retoma isso, pelo amor de Deus, não erra naquilo que é simples, naquilo que é treinável, fundamental. Claro para vocês? Alguma dúvida mais? Pergunta? A hora boa de falar é agora. Amarrando mais algum tipo de comentário, Carol? Galera, seguinte, lembrando, próximo final de semana a gente tá aqui com o Lucas para bater um papo sobre o Angústia, do Graciliano Ramos. Vai ser um papo super bacana também. Estaremos diante de um livro mais ou menos do mesmo período. Então acho que vai ser uma conversa interessante entre obras que são bem diferentes, caminham para direções bem diferentes, inseridas no mesmo contexto. E já em setembro a gente avança aí no tempo para falar do... Esqueci o nome do amor da minha vida, pelo amor de Deus. Do Campo Geral, do Guimarães Rosa, claro, com certeza. Do Guimarães Rosa. A gente avança um pouquinho. E na última semana, com o Carlos, lá em setembro, a gente bate um papo sobre o Machado de Assis, beleza? Tá? Fica um pouquinho que a gente vai sortear um livro para vocês que estão aqui, beleza? Tá? Toda semana, para quem tiver, tem sorteio de livro. Galera, foi um prazer contar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham conseguido trabalhar as coisas de vocês direitinho. Na próxima semana a gente se vê. Um beijo para todos e para todas. Obrigada.